Existe um tumor minúsculo que cresce embaixo da unha, extremamente doloroso e que pode demorar até uma década para ser descoberto, que é o tumor glômico. Meu nome é Renan Ryuji Takemura, ortopedista, especialista de mão, e nesse vídeo você vai aprender tudo sobre os tumores glômicos na mão. Afinal, o que é um tumor glômico? Tumores glômicos são neoplasias raras que surgem das células do corpúsculo glômico. O corpúsculo glômico é uma estrutura microscópica formada por uma rede de nervos e vasos sanguíneos que temos na pele e em todo o nosso corpo naturalmente. Em algum momento, uma célula desse corpúsculo começou a se proliferar de forma desordenada e deu origem ao tumor. Esses tumores afetam predominantemente a região abaixo da unha, chamado de tumores subungueais. 75% dos tumores glômicos ocorrem na mão e desses, 50% especificamente no espaço subungueal. Apesar do seu pequeno tamanho, esses tumores causam uma dor desproporcional e impactam significativamente a qualidade de vida. E quem tem mais chance de desenvolver essa doença? Há uma clara predominância por mulheres nos tumores glômicos subungueais. A idade média na apresentação é de 49 anos, embora casos tenham sido relatados em todas as faixas etárias. A apresentação clássica inclui uma tríade de sintomas: dor paroxística, então dores repentinas e intensas, que às vezes até fazem o paciente acordar, sensibilidade ao toque, ao ponto específico, então você pode usar um alfinete e apertar exatamente sobre aquela manchinha na unha, que você vai sentir uma dor muito intensa, e sensibilidade à temperatura, especialmente ao frio. Estudos de avaliação da dor documentaram pontuações médias de dor pré-operatória de até 9 em 10 na escala visual analógica, a escala EVA. Uma dor extremamente alta, com impacto severo no conforto dos pacientes e nas atividades diárias. E como que é feito o diagnóstico do tumor glômico? Testes de exame físico são importantes para pensarmos na doença e a confirmação é feita com exames de imagem. A ressonância magnética continua sendo o padrão ouro para o diagnóstico por imagem, com taxas de sensibilidade, de sucesso para achar o tumor, 82 a 90% dos casos. Avanços recentes no ultrassom de alta resolução também se mostraram promissores como uma possível ferramenta diagnóstica, mas dependem muito da experiência do radiologista. Estudos mostram um atraso médio de 7 a 11 anos para fazer o diagnóstico da doença. E isso ocorre porque é uma doença rara, normalmente precisa de avaliação de um especialista para fazer o diagnóstico, e os pacientes normalmente consultam uma média de 2 a 3 médicos antes de receber um diagnóstico correto. Há muitos médicos que nem conhecem esse tipo de tumor. A excisão cirúrgica completa permanece o tratamento de escolha. Estudos recentes relatam uma redução de dor de uma média de 9 em 10 para 0 na escala EVA em até 3 meses, um resultado fantástico. E como que é a recuperação pós-operatória? A recuperação pós-cirúrgica normalmente segue um curso previsível. O alívio da dor acontece no primeiro mês em até 2/3 dos casos, uma regeneração completa da unha em 3 a 4 meses, recuperação funcional completa do dedo em 6 meses, e a unha recupera uma aparência normal em 94% dos casos, sendo que 6% pode ficar com alguma deformidade menor. E agora nós vamos mostrar um caso de tumor glômico aqui do meu consultório. Essa paciente tem 40 anos e vinha sentindo dor no dedo anelar esquerdo há anos. Inicialmente uma dor leve, mas que se tornou mais intensa com o tempo. Ela se mudou de Ji-Paraná, em Rondônia, para a cidade de São Paulo, e conta que o frio de São Paulo fez com que sentisse mais dor no dedo. Ela tinha todos os sintomas da tríade de sintomas que nós falamos anteriormente. Dor de forte intensidade, repentina, que até fazia ela acordar, que é a dor paroxística, uma hipersensibilidade bem no ponto onde havia uma manchinha na unha, onde era a localização do tumor, e sensibilidade ao frio. No caso dela, nós vamos fazer uma cirurgia com anestesia local. Nesse tipo de anestesia, o paciente fica acordada e nós infiltramos anestésico com uma agulha de insulina em 2 pontos no dedo, fazendo com que ela perca a sensibilidade à dor. Ela sentiu toque no dedo, mas não dor. Esse tipo de anestesia nós só podemos indicar para pessoas calmas e que não têm nenhum problema ortopédico que as impeça de manter a mão em posição fixa. Nós prosseguimos a cirurgia removendo a unha, expondo a matriz ungueal, que é o tecido que produz a unha. Após abrir a matriz ungueal, nós expomos um tumor que fica logo abaixo e acima do osso. Nós removemos a tumoração com muito cuidado para não espalhar suas células e, ao mesmo tempo, remover ela por completo. Cauterizamos a base onde ela estava para diminuirmos a chance das células do tumor ter ficado no local e fechamos tudo, devolvendo a unha.
E agora que você viu a cirurgia, nós vamos falar um pouco sobre o pós-operatório e os riscos dessa cirurgia. Os principais riscos incluem recorrência do tumor, de 13 a 14% dos casos, deformidade da unha em 6% e infecção em menos de 1%. Esse tumor pode ser maligno? A transformação maligna pode acontecer, mas é extremamente rara, menos de 1% dos casos. E você sabia que a chance do tumor voltar varia se o médico removeu completamente o tumor ou não? Se a excisão for completa, os estudos mostram que a chance varia entre 4 a 15% dos casos. Agora, se for incompleta, pode chegar até 50%. E é por isso que é extremamente importante que você trate com um especialista de mão que tem experiência com esse tipo de procedimento. Deixar algum resto do tumor na sua cirurgia pode aumentar em quase 3 vezes a sua chance do tumor retornar. Caso precise passar em consulta, acesse meu site www.renantakemura.com.br e lá você tem todas as informações de contato. Se você gostou de aprender sobre o tumor glômico, deixe seu like e inscreva-se no canal para aprender mais informações sobre a saúde da mão e seus tratamentos. Um forte abraço e até a próxima.